de volta para tratarmos dos atributos ou prerrogativas dos atos administrativos. Faça um favor a você mesmo lá na hora da prova. Muita atenção. Não confunda atributos do ato com elementos de validade do ato. Os elementos de validade nós já vimos no bloco anterior. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Esses são os elementos. Então, comigo aqui na tela, vamos tratar agora dos atributos. Primeiro, o que a gente entende por atributos? São as prerrogativas. Prerrogativas administrativas, né? Conferidas por quem? Por lei à administração, ao praticarem atos administrativos. Então, quando a administração pratica atos administrativos, ela tem prerrogativas fazendo com que ela esteja num patamar de superioridade em relação aos particulares. Portanto, um desdobramento aí importante que a gente precisa saber é o seguinte: os atributos são uma decorrência. São uma decorrência de qual princípio? Claro, né? Princípio da supremacia do interesse público. Além disso, uma observação aqui importante. A depender do material escrito que você utilize aí, vai haver uma divergência no tocante a qual é o número exato de atributos. E aí comigo, tradicionalmente são 3 atributos. A gente vai colocar aqui: a presunção de legitimidade, a auto-executoriedade e a imperatividade. Mas há alguns outros doutrinadores que colocam, na verdade, 5 atributos. Nas provas, ora aparecem 3, ora aparece os 5. Vamos fazer o estudo completo. Vamos abordar os 5 que, ou por um ou por outro doutrinador, os 5 atributos considerados aí. Então, comigo, aqui na tela, quais são esses atributos? Comigo. Primeiro, a presunção de legitimidade. É um dos atributos. A auto-executoriedade e a imperatividade. Presunção de legitimidade, auto-executoriedade e imperatividade. Esses são os 3 tradicionais. É unânime a doutrina ao reconhecer que esses 3 são atributos. Agora, além desses 3, nós vamos considerar também a exigibilidade e a tipicidade. A exigibilidade e a tipicidade são os outros 2 atributos aí. Muito bem. Vamos analisar um por um desses atributos. Um por um desses atributos. Só que antes, eu já queria adiantar uma coisa. Se a questão de prova falar em efeitos imediatos do ato, se você encontrar essa expressão efeitos imediatos relacionada a atos, muito cuidado. Normalmente, 90% dos candidatos, se não tiverem atentos, concentrados, focados, eles vão sentir uma coisa ruim no coração. Isso vai consumir o espírito inteiro da pessoa e ela vai querer por querer achar que efeito imediato é uma decorrência da auto-executoriedade. Não faça isso. A produção imediata de efeitos do ato não decorre da auto-executoriedade. Coloca isso na sua cabeça. Concentração, foco, e não deixa corromper o seu espírito. Não deixa o coração bandido se bandear para a resposta errada e corromper o seu espírito. Espírito de guerreiro lá na hora. Efeitos imediatos é uma decorrência da presunção de legitimidade. Vou explicar isso daqui a pouco. Mas eu já adianto, lá na hora da prova, se você se descuidar, aquele coração bandido vai corromper o seu espírito e você vai dizer que, na verdade, é da auto-executoriedade. Se a questão de prova falar a produção imediata de efeitos decorre da auto-executoriedade, tá errado. Tá errado. Atenção a isso aí.
Estou cansado de explicar isso aí para vários alunos em aulão de véspera. No sábado, aí domingo ele vai lá, faz a prova e comete essa loucura. Não faça isso. Agora, se ele falar execução imediata ou direta, é diferente de efeitos imediatos. Execução imediata, sim, vem da alta executoriedade. Por favor, muita atenção a isso e não confundir. Fica alerta, estado de alerta. Entra lá para tomar a sua vaga. Não entra lá desapercebido não, para apanhar não. Atenção a isso aí. Muito bem. E se ele falar lá uma outra palavrinha mágica, expressão mágica, poder extroverso do Estado. Tudo isso eu ainda vou explicar com detalhe, mas só para adiantar, extroverso, já para evitar você cair lá no abismo. Poder extroverso está ligado à imperatividade. Então, essas três expressões mágicas associam-se a cada um dos atributos. Muita atenção, não perder questão em prova por conta disso. Continuando, agora a gente vai abordar os aspectos conceituais aí e a aplicação da presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade. O que nós devemos entender sobre a presunção de legitimidade? Comigo, na tela. Significa que todos os atos administrativos praticados presumem-se em conformidade com a lei e verdadeiros. Então a presunção é de conformidade com a lei e de veracidade, até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário. Então, a administração pública, ao praticar o ato, tem uma prerrogativa sensacional. Ela pratica o ato. Essa coisa pode ser o maior absurdo, esse ato pode ser a maior afronta ao ordenamento jurídico, mas presume que esteja de acordo com a lei. Beleza? Enquanto não se provar o contrário, presume-se que esse absurdo de ato está de acordo com a lei. Esse é o atributo da presunção de legitimidade. Bom, é importante relembrar que é uma decorrência de qual princípio? Do princípio da legalidade. Se você não se lembrou aí, volta lá para rever o vídeo de princípios básicos. Quando eu falei do princípio da legalidade, montei lá um esqueminha, e apresentei a vocês um esqueminha show que demonstra claramente por que a presunção de legitimidade deriva do princípio da legalidade. Se você não estiver se lembrando, reveja lá esse ponto. Princípios básicos, princípio da legalidade. Continuando, a administração não precisa, olha que bela vantagem, não precisa comprovar a validade dos seus atos. Seja como for, a presunção beneficia a administração pública. Além disso, é importante registrar essa observação. Todos, sem exceções, todos os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade. Todos os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade. Importante isso aí. Continuando. A presunção de legitimidade. Nesse esquema comigo, olha. A presunção de legitimidade engloba, compreende o quê? Comigo. Compreende a presunção de legalidade. E o que é isso? Presunção de legalidade. Presume-se que todo ato administrativo praticado esteja em conformidade com a lei, até que se prove o contrário. Então, sempre se parte da presunção de que o ato que foi praticado está autorizado, determinado, amparado por lei, está de acordo com a lei. Continuando o nosso esquema. Mas a presunção de legitimidade também engloba a presunção de veracidade. O que significa essa presunção de veracidade? Na tela aí, olha. Presumem-se verdadeiros todos os motivos que foram indicados para a prática do ato administrativo, até que se prove o contrário. E aí faça um link aí na sua cabeça, ó. Você já pode fazer alguns links.
Porque se provar o contrário, ou seja, se provar que o motivo não é verdadeiro, aí você aplica que teoria? Que teoria? Teoria dos motivos determinantes para invalidar esse ato. Mas enquanto não se provar que o motivo não é verdadeiro, você presume que ele seja o quê? Verdadeiro. Tá aí. Mais um esquema aí para você internalizar a informação importante aí. Continuando. Agora vamos para as decorrências, as principais decorrências, desdobramentos da presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade. Comigo. Letra A, primeiro desdobramento. Os atos administrativos, olha aqui, nascem prontos para produzir imediatamente seus efeitos. Ao entrar no mundo jurídico, eles já nascem prontos para produzir imediatamente seus efeitos. Mesmo que seja arguída aqui, ó, mesmo que seja alegada a ilegalidade, enquanto não provar a ilegalidade, o ato está pronto para produzir os efeitos. Não basta dizer que o ato é ilegal, tem de provar que ele é ilegal. Muito bem. Isso faz com que o ato produza o que? Efeitos. Chamar sua atenção escrevendo aqui. Efeitos imediatos. Efeitos imediatos. Essa letra A é o mesmo que dizer que os atos praticados produzem efeitos imediatos. Eles entram no mundo jurídico para produzirem efeitos imediatos. Vamos registrar isso na tela, olha. Os atos produzem efeitos o quê? Imediatos. Uma outra forma de dizer isso aí é o quê? Os atos gozam de imediata operatividade. Falar que os atos gozam de imediata operatividade é o mesmo que falar que eles produzem efeitos imediatos. É o mesmo que falar que eles nascem prontos para produzir imediatamente seus efeitos. Qual é a razão disso? Vamos aqui na nossa tela para você enxergar a razão disso. Comigo. Estou piorando. Antigamente esse ciclo aqui saía mais perfeito. Essa porcaria de caneta eletrônica. Mas eu vou melhorar, estou treinando. Existência, validade, eficácia. Eu fico imaginando a tia Margarida lá na roça, que me ensinava a pegar um lápis apontado com faca, aquele lápis apontado com faca, ela me ensinando, e ela, meu filho, esse lápis não se segura como se segura inchada, segura com a mão, delicadeza nesse lápis aí, e quebrava a ponta do lápis. E agora imagina a tia Margarida me vendo aqui com caneta eletrônica, imagina, ela não ia acreditar. Aquele sujeito que não conseguia empunhar um lápis, porque a força que ele empregava no lápis era a mesma que empregava na enxada. Aí quebrava a ponta do lápis, imagine isso. Vamos lá, vamos desanimar não. Beleza. Do momento em que se inicia a prática de um ato até a sua plena produção de efeitos, ele possui três planos: a existência, a validade e a eficácia. Nós já vimos isso aqui em vídeos anteriores, vamos rever e repetir aplicando nessa questão da produção imediata de efeitos. Então é assim, olha, tão logo se conclua o ciclo ou etapas de elaboração de um ato, concluído o ciclo ou etapa de formação de um ato, esse ato passa a ter existência no mundo jurídico. Concluiu o ciclo de formação. Bom, assim que o ato entra no mundo jurídico, o plano da validade não serve de bloqueio. O plano da validade não serve de bloqueio. Por quê? Porque a administração que praticou esse ato, ela já tem em favor dela a presunção de que esse ato é válido. Enquanto alguém não provar que esse ato é inválido, a presunção está em favor dela. Então o ato entra aqui, mas ele já bate direto lá para a eficácia, a produção de efeitos. Então,
O fato de que os atos presumem-se em conformidade com a lei, a presunção de legitimidade, isso faz com que, tão logo o ato entre no mundo jurídico, ele já pode produzir imediatamente seus efeitos. Essa é a regra. Se não houver uma disposição expressa nesse ato bloqueando os efeitos, ele entra e a validade é presumida, ele já bate lá nos efeitos. Essa é a lógica que faz com que os efeitos imediatos de um ato sejam um desdobramento. Os efeitos imediatos de um ato são um desdobramento da presunção de legitimidade. E não é um desdobramento da auto-executoriedade, como o seu coração vai querer ir para esse lado aí bandido que não vai dar certo. Então decorre da presunção de legitimidade. Essa é a lógica aí. Voltando aqui, para continuarmos nas decorrências aí da presunção. Então, produção imediata de efeitos. Continuando. Segunda decorrência da presunção de legitimidade. Ela é uma presunção o quê? Relativa. E essa presunção é relativa justamente porque admite prova em contrário. Se não admitisse prova em contrário, se essa presunção não pudesse ser desfeita, ela seria uma presunção absoluta. Então essa presunção admite prova em contrário. Admite ser desfeita. Muito bem. Portanto, qual é o nome que se dá para essa presunção que é relativa, que pode ser desfeita? Atenção na prova. É a presunção juris ou iuris tantum. Juris ou iuris tantum. Que é diferente da presunção, entre aspas, juris et de jure. Ô Yuri, tá aqui. Presunção juris et de jure é a presunção absoluta. Essa que nós estamos tratando é a presunção, na verdade, o quê? Relativa. Então, atenção para isso, cuidado com isso na prova, para você não fazer confusão aí com as expressões em latim. Beleza. Letra C é a terceira decorrência aí da presunção de legitimidade. É assim, olha, gente. Se a presunção é relativa, é porque ela pode ser desfeita. Mas para desfazer essa presunção, vai ter de comprovar que aquilo que a administração fez, que o ato produzido pela administração, não esteja em conformidade com a lei. Só que o ônus, quem deve suportar o encargo de provar isso, não é a administração que pratica o ato, é o destinatário do ato. Então, essa presunção sendo relativa, ela acarreta inversão do ônus da prova para o destinatário do ato. Ela acarreta a inversão do ônus da prova para o destinatário do ato. Como é isso? Vamos aqui para a gente ver como é que funciona isso. Deixa eu te mostrar aqui, olha. Aqui está a administração, a ADM. Tá a administração aqui. E desse lado, você. Muito bem. A administração pratica um ato e aplica uma multa. Ato de multa. Multa de trânsito. Ao aplicar essa multa, a administração apresenta como motivo um excesso de velocidade. Ela diz, olha, você foi flagrado a 800 km por hora no seu Uno Millway. Se a administração afirma que você estava em excesso de velocidade a exatos 800 km por hora no seu Uno Millway, eu presumo que esta multa seja verdadeira e válida de acordo com a lei? Sim, você presume. Agora, para desfazer esse absurdo, para quem que vai o ônus? O ônus de provar o contrário
o ônus de provar o contrário é do destinatário do ato. Ou seja, sendo a presunção relativa, ela faz com que o destinatário do ato é que tenha esse encargo de desfazer essa presunção que beneficia a administração pública. Então, esse é o detalhe aí a respeito do nosso terceiro desdobramento. Quarto desdobramento, o quarto desdobramento diz respeito aí à formação, diz respeito à formação, à validade e à eficácia, a produção de efeitos do ato. Formação, validade e eficácia dos atos. Então, a formação, a validade e a produção de efeitos por esse ato. Esse assunto, a explicação desse assunto, é um tipo de assunto que não dá para explicar aí nos corredores, no shopping center, ao aluno desesperado que está com essa dúvida. É preciso montar um esquema para facilitar a compreensão. Eu posso até tentar falar, mas você vai ter dificuldade de visualizar. Então vem aqui comigo no esquema. Você está de posse do seu esquema também. Você vai ajudar a preencher aí o esquema. Vamos apagar aqui para não começar com nada esculhambado. Já tudo certinho aqui. Então vamos lá. Bom, para a prática de um ato, ele passa por 3 planos. O plano da existência, como nós já vimos, o plano da validade e o plano da eficácia. Como é que a gente faz essa análise? Determinadas perguntas podem ser feitas em relação a cada um desses planos. E a resposta a essas perguntas vai gerar um determinado tipo de ato. Uma determinada classificação para a situação desse ato. Então, comigo na tela, olha só. No tocante ao plano da existência, tá aqui, olha. Você pergunta assim, para saber se um ato já existe ou não. Esse ato, ou suposto ato, concluiu, ele já concluiu o seu ciclo ou etapa de formação, a sua elaboração? Comigo aqui. O que seria o ciclo ou etapa de formação? Imagine aquele agente de trânsito lavrando um auto de infração para um condutor que estacionou de forma irregular. Enquanto ele está lavrando, escrevendo lá, preenchendo o auto de infração, aquele boleto, isso é o momento da elaboração, é o ciclo da elaboração do ato. Se você pergunta aqui no esquema, olha, o ato já concluiu o seu ciclo ou etapa de formação? Se a resposta é sim, se você responde sim, aqui comigo, esse ato será considerado perfeito. Perfeito. Perfeito aí, gente, é no sentido de pronto e acabado, concluído. Cuidado, esse perfeito aí, o ato perfeito, não é o ato que está de acordo com a lei. É um outro cuidado que você tem de ter, porque se você for pela lógica, perfeito é porque está lindo, está de acordo com a lei, não. Perfeito é concluiu ciclo ou etapa de formação. Muito bem. Agora, se esse ato já existe no mundo jurídico, você pode perguntar agora, este ato que já existe no mundo jurídico, ele está de acordo com as leis, com o ordenamento jurídico? Se a sua resposta for sim, esse ato é válido. Esse ato é válido. Agora, em relação ao ato perfeito e válido, você pode perguntar, esse ato está apto a produzir todos os seus efeitos típicos? Se a resposta a essa pergunta for sim, você está diante de um ato eficaz. Eficaz. Um ato eficaz. Muito bem. Continuando. Se você vai lá no primeiro e responde sim aqui, olha. Se você responde sim aí, comigo. Se você responde sim ali, o ato é o quê? Perfeito. Acompanha aí. O ato é perfeito. Vai preenchendo aí também. Eu deixei para você preencher o esquema, que quando você preenche do próprio punho, não esquece nunca mais. Se você responde sim aqui, olha. Olha aí. Esse ato é, comigo, válido. O ato é válido.
Agora, e se você responde não aqui? O ato é perfeito, ele é válido, mas portanto ele vai ser o quê? Ineficaz. Ineficaz. A gente vai mostrar daqui a pouco por que esse ato pode não estar produzindo seus efeitos ainda. Se você responde sim aqui, olha, atenção na sua tela. Se você responde sim aqui, esse ato é o quê? Perfeito, olha ele aí. Ele é perfeito. Agora, se você responde não aqui, atenção na sua tela. Se você responde não aqui, a pergunta que eu faço, se você responde não ali, para a segunda pergunta, o ato não está de acordo com a lei, esse ato é inválido, é ilegal. O que eu quero saber é, um ato que é ilegal, foi praticado em desconformidade com a lei, ele pode produzir normalmente seus efeitos jurídicos? Sim, pode. Olha o sim aí no seu esquema, olha. Sim. Esse ato é chamado perfeito, inválido, porém eficaz. Porém eficaz. Eu passei aquele shampoo que você comprou hoje. Comigo. Por que um ato inválido, contrário à lei, pode produzir normalmente seus efeitos? Tenho certeza que você já matou a charada, em razão da presunção de legitimidade. A presunção de legitimidade faz com que o ato que tenha nascido contrário à lei presuma-se de acordo com a lei até prova em contrário. Até prova em contrário. Aí no esquema ainda, se você responde sim aqui, não aqui e não aqui, esse ato é perfeito, esse ato é perfeito, esse ato é inválido e esse ato é ineficaz. Ineficaz. Sei que a sua letra está muito melhor que a minha. Muito bem. E por último aí, ó, por último. E se você responde não aqui, olha. E se você responde não aqui? Se você responde não aqui, não tem como verificar se esse ato está ou não de acordo com a lei. Por quê? Porque ele nem entrou no mundo jurídico. Ele não concluiu a sua formação. E, portanto, ele não pode estar produzindo efeitos também. Esse ato é chamado de imperfeito. Olha aí no seu esquema. Ele é imperfeito. Imperfeito. Imperfeito ou inexistente. Inexistente. Imperfeito ou inexistente. Imperfeito ou inexistente. Então, esse esqueminha aí permite a você entender como se dá o processo de início de formação do ato até a sua plena produção de efeitos. Você pode ter ato que nem existe ainda, é o último. Não chegou a existir no mundo jurídico, não foi concluído. Você pode ter ato que existe, é válido e eficaz, é o primeiro. Você pode ter ato que existe, é inválido, porém é eficaz, por conta da presunção de legitimidade. Comigo aí na tela, eu quero que você bote aí a óbice número 1 aqui, olha, para o primeiro e o número 2 para o segundo aí, anota aí. Isso vai dar origem a duas observações. Duas observações. Isso vai dar origem a duas observações. Essas duas observações, então, anotou aí? Para o primeiro ato que eu analisei, o segundo, a óbice 1 e a óbice 2. Isso vai dar origem a duas observações que serão analisadas com detalhes e com calma no próximo bloco. Então, no próximo bloco, eu volto para concluir esse esquema e para a gente analisar duas observações importantes sobre esse esqueminha aí. Aguardo você.